Voltamos com todos vocês aqui na tela da Gazeta e o tema agora é prisão em segunda instância. Na última quinta-feira nós tivemos aí já os debates e ficou acalorado e todo mundo dando uma opinião, outra opinião e pronto. Olha, eu vou trazer um especialista aqui na tela da Gazeta para discutir sobre esse tema. Inclusive, você pode mandar o WhatsApp. Produção, põe pra gente aqui o número do WhatsApp. O Thales vai colocar aqui pra gente, é o 991819055, 991819055. Você fala comigo. E eu trouxe aqui uma advogada especialista, ela é espetacular, para falar sobre esse tema. É a doutora Lara Maria Alcântara Pinheiro. Está aqui na tela um breve currículo da doutora. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Civil e Direito Empresarial, presidente da Comissão de Defesa de Prerrogativas da 11ª Subseção da OAB, professora de cursos preparatórios, doutora Lara Maria Alcântara Pinheiro. Seja bem-vinda ao programa de Fred, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Fred, pelo convite. Espero que a gente possa hoje aí estar esclarecendo, né, as dúvidas da população a respeito dessa questão tão polêmica, né, a prisão em segunda instância. É verdade. Inclusive se discute nos cursos de direito, entre os acadêmicos, o seguinte, doutora Lara, não estaria aí o Supremo fazendo aí legislando, não estaria, por exemplo, o Supremo praticando aí algo que não seria da competência dele? Exatamente, Fred. Então, essa questão aí do seria ou não um ativismo jurídico, né, do STF. Na verdade, o STF ele não edita lei e nem cria leis. Isso cabe mesmo ao Congresso Nacional, né, a nossa Câmara Legislativa. E a questão mais pertinente é por que e como o STF pode rever essa questão que já havia sido debatida ali por 3 vezes em 2016. Anteriormente também já tinha havido essa discussão no Supremo, quando ele assentou a inconstitucionalidade da prisão em segunda instância lá em 2009 e posteriormente em 2016 mudou esse entendimento aí em julgamentos de alguns habeas corpus. Essa possibilidade de finalizar esse julgamento agora se deu porque eles mudaram o foco, né? Agora eles estão analisando ações diretas de constitucionalidade para avaliar a constitucionalidade do artigo do Código Penal, né, de processo penal. Então, o que eles fizeram agora foi julgar se aquele artigo do Código de Processo Penal ele era coerente com a nossa Constituição. Muito bem. Inclusive, você tem o WhatsApp aqui na tela. Coloca para mim o WhatsApp aqui na tela, Thales, para você entrar em contato conosco. Temos perguntas aqui para serem feitas para a doutora. E a doutora está aqui para isso, né, doutora? Respondendo as perguntas. Perfeito, perfeito. Muito bem. A primeira pergunta, vamos embora? Que produção? A primeira pergunta é o Tiago. Doutora Lara, o que é exatamente segunda instância? Bom, Tiago, essa é uma dúvida mesmo da população em geral, né? A sociedade às vezes não compreende bem a estrutura do nosso ordenamento jurídico. A gente tem ali, são 2 instâncias, que é o juízo de primeiro grau, que é o que a gente chama ali da porta de entrada do cidadão na justiça, que é a primeira instância, que são ali as varas de direito onde atuam os juízes de direito. E quando o cidadão recebe uma decisão ali que ele não concorda com o juiz de primeiro grau, ele tem a possibilidade de estar recorrendo para a segunda instância. Na segunda instância, esse julgamento vai acontecer por uma turma de juízes, né? É o que a gente chama de órgão colegiado, e essa turma de desembargadores, os juízes na segunda instância são chamados de desembargadores, então aquela turma vai rever aquela decisão de primeiro grau que o cidadão não concordou, que foi atribuída a ele aquela decisão. Nesse segundo grau, o que é importante? A gente analisa que na primeira e na segunda instância, ali são avaliadas todas as questões fáticas do processo, são analisadas todas as provas do processo. Passou da segunda instância, a questão de mérito processual ela já deixa de ser avaliada. Quando a gente fala que vai para um terceiro grau, que é o que a gente chama das instâncias superiores, ali, as instâncias especiais, que é o Supremo Tribunal Federal e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a gente está analisando somente questões de legalidade. A gente vai analisar, quando for o caso do STJ, as questões de legalidade processuais e, quando é o caso do STF, as questões de constitucionalidade no processo. Ou seja, a culpabilidade ali na segunda instância ela já está
estruturada, ela já está definida. O que a gente pode avaliar é se houve alguma ilegalidade no processo e por isso esse tema se torna tão polêmico, porque a questão da inocência já teria que ter sido sanada ali na segunda instância. É verdade. Inclusive, doutora, só para acrescentar, a execução da pena após condenação em segunda instância antes do trânsito em julgado. Nós temos aí o dispositivo do artigo 283 do Código Penal, que diz: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita, fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. É base também para as discussões e pensamentos do Supremo. Exatamente. É justamente esse dispositivo, né, o artigo 283 do Código de Processo Penal, que foi analisado lá no Supremo. O Supremo analisou, são 3 ações diretas de constitucionalidades que foram propostas por 2 partidos políticos e pelo Conselho Federal da OAB. Eles conseguiram, com isso, retomar esse julgamento. O STF, então, considerou que a prisão em segunda instância ela estaria indo contra ao nosso ordenamento jurídico máximo, que é a Constituição Federal. Muito bem, a nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Mais perguntas chegando aqui pra gente. Agora é a Miriam. O que foi julgado nessa sessão tão comentada pela mídia? Foi exatamente essas ações declaratórias de constitucionalidade, né? Propostas por 2 partidos políticos e o Conselho Federal da OAB. E o Supremo Tribunal Federal, ele julgou isso aí. Ele julgou se o artigo 283 do Código de Processo Penal, se ele era constitucional, se ele era coerente com a letra da Constituição. Muito bem, gente, vou falar uma coisa para você. Teremos sorteios e brindes para o Natal aqui nesse programa, viu? Importante agora nesse momento é as pessoas mandarem para a gente aqui o WhatsApp, o número aparece aqui na tela enquanto eu leio aqui. É o Rogério, doutora. E o Rogério faz a seguinte pergunta: depois dessa decisão, os criminosos ficarão impunes? Que é isso? Bom, Rogério, essa é a preocupação aí da sociedade, né? Depois desse julgamento, foram disparadas muitas notícias aí nas mídias sociais e as pessoas começaram a criar um certo pânico. Como que é isso? Agora vai ser todo mundo liberado, os criminosos violentos vão ficar soltos na rua? Então criou na sociedade aí esse receio. Mas o que acontece é o seguinte: a prisão em segunda instância, ela deixa de ser permitida, porém as prisões processuais, as prisões preventivas, as cautelares, elas continuam sendo plenamente possíveis, de forma que, sendo atestada ali a periculosidade daquele sujeito, desde que já tenha sido tido altos indícios da sua culpabilidade ali, então essa prisão preventiva ela pode ser decretada, o que dá uma certa segurança para a sociedade. Muito bem. O Brasil, ele é signatário do Tratado do Pacto de São José da Costa Rica. E no artigo 8 dessa Convenção Americana dos Direitos Humanos, diz o seguinte: toda pessoa acusada de delito tem direito de que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Ou seja, para que seja possível comprovar sua culpa, faz necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, o trânsito em julgado já terminou. É isso mesmo, doutora? Também foi usado, não foi? Essa questão é bem interessante, né? Que nós temos aí, de um lado, a questão da culpa do sujeito, né? Da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência. Esse foi o argumento usado por aqueles ministros que votaram contra a prisão em segunda instância, especialmente lá o ministro Gilmar Mendes, que mudou o seu voto. Antes ele era a favor da prisão em segunda instância lá em 2016, agora ele mudou, se apresentando um posicionamento contrário à prisão em segunda instância. Isso por quê? Porque eles levaram em conta justamente esse princípio da presunção de inocência, né? Que o sujeito tem que ser presumido inocente até que se prove a culpabilidade com o trânsito em julgado. Mas por que é cabível, então, por que esse julgamento ficou tão dividido, se existe esse princípio? Porque, na verdade, esse princípio ele não tem que ser levado 100% ao pé da letra. A gente tem outras questões a serem avaliadas aí também. Por exemplo, quando a gente diz da prisão em segunda instância, a gente já avaliou todas as questões de fato, todas as provas. Então, a culpa
culpabilidade em si, ela já está atestada ali na segunda instância. Quando a gente recorre a uma instância superior, que a gente vai analisar legalidade no processo e também questões de constitucionalidade, no caso da STF, a gente já não está mais falando de culpabilidade. Então, o argumento de quem foi a favor da prisão em segunda instância foi esse aí, e rebatendo ainda a questão de que evitar a prisão em segunda instância, a gente estaria, como disse a ministra Carmen Lúcia, né, desmoralizando de certa forma, desvalidando as decisões de primeiro e segundo grau. E eles estariam se tornando ali meras instâncias de passagem, já que não poderiam ser executadas as prisões em segunda instância, depois de já comprovada a culpa do sujeito. Então, a gente tem mesmo aí, o que pesou mais no STF foi a questão da presunção de inocência. A pergunta aqui, então, ela é muito importante. Essa decisão, ela impacta na possibilidade de candidatura do ex-presidente Lula? Porque essa questão focou muito na questão dele, que foi beneficiado junto com os outros 5 mil, né? 5 mil que a senhora disse. Ele pode voltar a ser candidato a presidente? É a pergunta do Aurélio. Bom, Fred, é verdade. Esse julgamento, ele ficou ainda mais midiático por conta da questão da Lava Jato e especialmente da situação do presidente Lula, porque a gente tinha ali vários presos na Lava Jato nessa situação de estarem presos em segunda instância, assim como o presidente Lula. Sobre a sua possibilidade de candidatura, que é a pergunta aí do Aurélio. Bom, Aurélio, aí a gente vai entrar na questão de elegibilidade, né? A gente precisa separar também questões políticas de questões jurídicas. A mídia deu um enfoque político gigantesco a esse julgamento aí, justamente por conta desse envolvimento todo aí com a Lava Jato. E apesar do ex-presidente Lula ter sido liberado, ele continua tendo sido condenado. Inclusive, ele tem uma condenação em terceira instância, mas que ainda tem possibilidade de apreciação aí de recursos, e por isso ele continua livre, né, apesar dessas condenações. Então, ele fica prejudicado com relação à sua elegibilidade. Porém, a gente tem uma questão interessante aí, que o presidente Lula já tem lá no STF também, na fila de julgamento, um pedido da sua defesa com relação à suspeição do presidente Moro, do juiz Sérgio Moro. A suspeição do Moro está sendo alegada pela defesa do Lula sobre o argumento de que o Moro teria se beneficiado da prisão do presidente, do julgamento todo do presidente, com a eleição do Jair Bolsonaro. Então, a defesa do Lula fez esse pedido aí que, se for acatado pelo Supremo, vai anular todo o processo do presidente Lula. Então, ele volta para a primeira instância, caso o STF entenda que o Moro é realmente suspeito. E aí sim, ele não tem mais esse impedimento aí de ter sido condenado em segunda instância, porque o processo dele vai ser todo anulado, ele volta para a primeira instância e a gente começa tudo de novo. Aí, nesse caso, sim, ele poderia ser candidato. Na atual situação, na conjuntura que nós temos hoje, ele não cumpre os requisitos e não pode ser candidato. E ele pode voltar a ser preso? Ele pode voltar a ser preso porque a gente continua tendo aquelas possibilidades, né? De que caso ele descumpra alguns dos requisitos cautelares ali, ele pode voltar a ser preso. E a gente tem também a questão que essa inelegibilidade dele perdura por 8 anos até a finalização do cumprimento da sua pena. Muito bem. Usando o princípio da equidade, eu quero ler essa pergunta aqui da Vivian. Estou com meu esposo preso. Foi condenado em segunda instância por tráfico de drogas. Ele vai ser da cadeia? Aplicando aqui, então, o princípio da equidade, doutora. Responde aí pra gente. Bom, se ele tiver aí recursos para serem apreciados ainda, sim, ele pode ser solto, né? Mas caso ele esteja meramente preso em segunda instância, ele pode entrar com um pedido lá para que seja aplicado de forma equitativa, né? Isso é, da mesma forma que vale para um, vale para todos, aquele entendimento. Então, se ele foi preso em segunda instância, cumpre todos os requisitos lá e tem ainda recursos para ser apreciado, ele pode sim ser liberado. Então tem que cumprir requisitos. Não é simplesmente, opa, libera para todo mundo, não é assim não. Não, quando o preso ele está meramente preso por uma condenação em segunda instância e ainda tem recursos possíveis, aí ele pode aguardar o julgamento de todos esses recursos em liberdade. Porém, como a gente já disse aí, né, continuam valendo todas aquelas prisões processuais, quando o sujeito oferece risco para a sociedade ou pode estar prejudicando o curso da investigação ou do andamento processual, ele pode estar
preso aí preventivamente. Seria essa, então, a resposta da pergunta aqui do meu amigo William. Sou acadêmico de Direito, tenho dúvidas quanto à liberdade provisória. Quais os requisitos? Acrescenta mais um pouquinho, doutora. Bom, a liberdade provisória, a gente já estaria falando aí de um tipo de pedido de liberdade que é cabível no caso de prisões em flagrante, né? Para as prisões preventivas, a gente falaria mesmo de relaxamento de prisão. Tá certo, então. Tem mais aqui uma pergunta. Não é uma pergunta, é um agradecimento. É a Cristina. Parabéns pelo programa, doutora Lara. Gostei de suas explicações, viu? Que bom, Cristina. Fico feliz. Espero que tenha esclarecido aí a maioria das dúvidas de vocês. Tá certo, gente. O programa aqui na TV Gazeta é assim. É lá e cá, pai, bola, a gente vai conversando, a gente vai falando. Bem, tem temas, tem sugestões, tem perguntas? O WhatsApp está aqui ó, embaixo. Põe aí, Thales, pra gente. É o 991819055. É um tema que dá para ficar o dia inteiro debatendo, discutindo, atendendo telefone, ouvindo opinião. É um tema muito grande. Mas a doutora Lara esteve aqui com um brilhantismo, esclarecendo para a gente os pontos mais importantes. E eu quero aqui agradecer, viu, doutora, pela sua participação, disponibilidade de estar aqui, juntamente com o Fred Silva e sua equipe, para trazer esse tema tão importante que ainda vai dar muito pano para manga ainda, né, doutora? Ah, acredito que sim. Vamos ficar de olho aí agora na Câmara Legislativa, né? Vamos observar o que a Câmara vai pensar aí sobre esse dispositivo. Mantém esse dispositivo, vão tentar mudar. Temos ainda essa questão que alguns defensores da Constituição dizem que é uma cláusula pétrea, não se pode mudar. Então vamos ficar de olho que tem muita discussão ainda. A discussão encerra no STF, mas ela pode continuar na Câmara. Muito bem. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, 15 de novembro, proclamação da República. E eles já estão aqui, Vanderlina Arruda e Dário Codrinha, tá aqui ansiosos. E eles vão tomar um cafezinho comigo, tá certo? Vamos ao intervalo e daqui a pouco nós voltamos.